A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o nosso terceiro encontro, o encontro dos valentes da fé. Eu quero te desejar uma boa noite e quero profetizar desde já uma noite cheia da presença de Deus sobre sua vida, amém? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus te ama, Deus te ama, nós também te amamos. E eu creio que hoje você vai sair mais forte. Eu creio que hoje, assim, Deus vai falar no profundo aí, te trazendo uma palavra de edificação, amém? Eu quero te convidar a fazer nesse tempo uma reflexão daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. Quero te convidar essa noite a você estar trazendo ao trono do Senhor toda a sua angústia. Eu quero te convidar essa noite a você estar aí colocando mesmo diante do Senhor, amém, as suas aflições, porque acredito também que hoje é noite de milagre, amém? Eu quero orar por você, você é um escolhido do Senhor. Eu quero orar. Pai, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero exaltar o teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem nos trago palavras de consolo, o Senhor tem verdadeiramente cuidado de cada um de nós. Ó Pai, eu quero te louvar por cada internauta que está conosco, Senhor, ó Deus. Pai, pararam este momento, Senhor, de sua noite, para estar escutando esta palavra. Ó Deus, nós estamos na escola do Espírito Santo, que o Senhor possa estar, Senhor, ó Deus, Pai, ensinando, Pai. Tu podes ensinar melhor do que eu aos teus filhos. Nós só estamos aqui como instrumentos em tuas mãos para edificar os teus filhos, a tua igreja, o teu corpo, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça. Desde já nós repreendemos todo o intento do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo, e profetizamos, Senhor, ó Deus, a tua abundância sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar, querido, vai compartilhando aí, mandando a sua mensagem, amém? Nós estamos aqui nos preparando mesmo para estar juntos aí, para te responder assim que a gente conseguir, tá, querido? Mas nós queremos estar aí em comunhão com você, cada irmão aí que está conosco, amém? Você é um valente de Deus, amém? Você é um vencedor, aliás, é mais que vencedor, você é um conquistador do Senhor, amém? Prepara o teu coração aí. Como é que é? Está vencendo Golias ou está sendo amedrontado pelas afrontas de Golias contra a sua vida? As adversidades estão te parando ou você está se levantando e indo para a conquista? Nós estamos falando sobre vencedores, amém? Vencedores de verdade, verdadeiramente, homens e mulheres que se levantam para poder vencer as adversidades, vencer os obstáculos e alcançar tudo aquilo que Deus tem dado para nós como promessas, amém? Nós estamos aqui nessa noite, bem-vindos aí ao Atitude de um Vencedor. Essa é a nossa mensagem, Atitude de um Vencedor. Nosso texto básico fala em 1 Samuel capítulo 17, nós estamos falando sobre a batalha épica de Davi versus Golias, o gigante versus o pequeno ruivo, o pequeno menino, e a qual Deus demonstrou a sua glória e o seu poder. É a palavra profética também para a tua vida, que diante dos gigantes, se você estiver com Deus, você é mais que vencedor. Amém? Acredite nisso, declare isso aí, profetize isso nessa noite, amém? Sobre a sua vida, eu estando com Deus, diante de qualquer gigante, nós somos mais que vencedores. Brevemente, breve, né? De uma maneira bem breve, eu quero compartilhar
Sim, nós estamos compartilhando algumas atitudes de um vencedor. Nós estamos falando sobre atitudes de um vencedor, comparando aí a atitude de Davi, a atitude de Golias, e a atitude de todo um contexto desse relato bíblico que você conhece, 1 Samuel capítulo 17. Nós falamos que para Davi poder vencer Golias, antes dele vencer Golias, ele teve que travar algumas lutas na sua vida. A primeira luta foi a luta contra si mesmo, contra o eu interior, contra a sua própria condição. Poderia falar que não posso, não consigo, sou pequeno, não sei lutar, não sei guerrear, nunca fui treinado para isso, então eu não tenho a mínima condição de guerrear com esse gigante. O interior, né? No seu interior. O seu interior, talvez falando assim, eu não sou capaz. Sabe? Muitas pessoas dizem que não são capazes de fazer as coisas, mas quando se colocam para fazer e no final observam e observam que chegaram lá, que conseguiram conquistar. Então, Davi, ele teve que vencer a si mesmo, vencer o seu homem interior, o seu eu interior, para poder vencer essa batalha com o gigante. A segunda atitude do vencedor que a gente compartilhou aqui, também, foi a atitude ali de Davi estar vencendo, tendo que enfrentar as coisas externas, as condições externas da batalha, as condições externas, tudo desfavorável. Ele não tinha nada de guerra, ele não tinha instrumentos de guerra, ele não tinha formação de guerra, e o gigante Golias tinha todas as suas formações de guerra, já era experimentado em guerra, e Davi, a experiência de Davi era com cuidado de rebanho, mas Davi pega o exemplo da experiência que ele teve com cuidado de rebanho e transforma numa experiência de guerra para o gigante, amém? Davi, ele vence, então, no campo externo, pela experiência de vida que ele teve. Ele venceu no campo externo pela experiência de vida que ele teve. E qual foi a maior experiência de vida com Davi, para Davi, dentro desse campo externo? Foi saber que Deus era com ele. Deus foi com ele para tirar da boca do leão, do urso, as ovelhas que ele estava pastoreando. Então ele sabia, a experiência externa que ele sabia, que ele tinha era, Deus é comigo, sabe? A palavra-chave que ficou para nós aí foi: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Lembrando o texto lá de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 a 17, Eliseu falando com o moço dele: não se preocupe com esse grande exército, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Agora, Davi, ele teve que enfrentar o gigante. Ele se deparou nesse desafio, ele aceitou esse desafio. Ele é desafio, sim, e nós estamos vivendo um tempo de um novo desafio. Hoje, a nossa postura de vida, nossa maneira de viver, querendo ou não vai ser mais a mesma. É um desafio. Agora, como é que está o teu coração diante desse desafio? O terceiro campo de batalha que Davi teve que enfrentar foi um nível de batalha que nós aí sim chamamos de nível de batalha espiritual. Sim, uma verdadeira batalha espiritual Davi travou para vencer Golias. Queridos, é verdade, uma batalha ferrenha que ele travou para vencer Golias. Observa bem, quando Davi vai enfrentar Golias, o que Golias faz? Você leu o texto aí essa semana, de 1 Samuel 17, o que Davi faz? O que Golias faz? Golias invoca a autoridade do império das trevas contra Davi. A primeira coisa que Golias faz quando vê aquele pequenininho chegar ali, sem armadura, sem nada, Golias começa a invocar, sabe, questões espirituais contra Davi. Se você lê o texto, Golias, ele começa a fazer o quê? Golias, ele amaldiçoa Davi em nome dos seus deuses. Golias começa a chamar, a invocar demônios contra Davi. Ele começa a invocar o mundo espiritual contra Davi. Golias começa a chamar, invocar os seus deuses contra Davi.
Quando Golias vem invocando os demônios, aí então Davi vem e se levanta, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontas. Olha bem, queridos, Davi, ele venceu a primeira batalha que ele teve para enfrentar Golias, que era do seu homem interior, os seus temores, os seus medos, as suas dificuldades, talvez os seus preconceitos para enfrentar Golias. Ele venceu no campo externo, talvez as acusações, as palavras que vieram por fora, você não é capaz, você não vai ser capaz, você não tem condição nenhuma, e agora ele vence as questões espirituais pela invocação que Golias estava fazendo, invocações espirituais, chamando lá a ordens espirituais malignas. Davi, ele assume a postura de uma batalha espiritual. Ele invoca o exército do Deus vivo. Olha quem Davi chama para essa batalha, queridos. Ele invoca o exército do Deus vivo para aquela guerra, para aquela peleja. Ele não invocou o exército de Israel, não. Ele invocou o exército do Deus vivo. Davi tinha ciência que naquela batalha, quem iria à frente seria o próprio Deus vivo. Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, iria à frente desta batalha. Então, queridos, o poder vem e quebra a estrutura do diabo. Essa palavra de Davi vem e quebra a estrutura do diabo. Então, Davi vem e vence nos 3 níveis de batalha que ele teve que travar para vencer Golias. Interno, externo e o espiritual. Sabe, queridos, enquanto isso não for uma verdade na minha vida e na tua vida, a grande verdade, você não vai alcançar vitórias. Você não vai alcançar vitórias. Eu quero te dizer, querido, que Davi teve que ter audácia, Davi teve que ter coragem, mas não a coragem dele, não a audácia dele, mas sim da unção que estava sobre ele. Davi era um ungido, Davi era um escolhido, Davi, ele era um separado, assim como eu e você, ungidos pelo Espírito Santo. Davi, quando vem aquela afronta, houve aquela afronta, quando se depara naquela batalha, quando se depara frente a frente com o inimigo, a unção que estava sobre ele pula, a unção que estava sobre ele faz a diferença, a unção que estava sobre ele faz com que ele se ponha como maior do que o próprio gigante, porque Davi entendia que maior é o que estava com ele do que o que estava no mundo. Sabe, Davi entendia muito bem, ele já tinha experimentado. Então, eu quero que você entenda que a atitude de Davi nessa batalha foi não se prostrar diante das adversidades, e sim reconhecer em quem ele faria proezas. Em quem você faz proezas? Então, queridos, eu quero que você pense. O símbolo do cristianismo vivo é um túmulo vazio, e não uma igreja vazia, e nem vidas vazias. Quando nós olhamos para Davi, olhamos para um homem que tem fé e tem unção. A história de Davi não é uma história só para as crianças ouvirem, não, mas essa história tem princípios poderosos de Deus para uma verdadeira vida profunda de poder de Deus na vida de um cristão. Então, eu quero que você comece a pensar sobre isso. As suas atitudes como vencedor, quais têm sido? A sua postura como vencedor, como tem sido? Você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para as dificuldades, você está olhando com os olhos daquele exército com medo, com tremor, diante das ameaças do inimigo. E então eles se acovardaram diante da afronta, ou você está olhando com os olhos do pequeno Davi, que estava olhando a afronta e não estava aceitando, porque conhecia o Deus que ele adorava, o Deus que ele servia. Eles estavam ali, no Vale de Elá, naquela batalha.
É onde a revelação de Deus, então, vem se manifestar sobre a vida de Davi. São os segredos de Deus que levam o homem para ter a atitude de vencedor. Sabe, são segredos que fazem a diferença. Então, preste atenção nesses 3 segredos. Eu preciso vencer o homem interior. Eu preciso vencer as forças externas que vêm para me paralisar. Eu preciso vencer as hostes espirituais da maldade que se levantam contra mim para paralisar a minha vida. Olha para Davi. Se nós olharmos para Davi, nós podemos enxergar na vida de Davi uma unção que faz a diferença. Você enxerga isso? Você está enxergando isso na sua vida, querido? Você está enxergando isso na sua vida, querida? Uma unção que faz a diferença? Agora, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, o que é que nós estamos vendo? Muitas vezes nós estamos vendo a falta de unção. Quando não há unção, não há ação. E é preciso ter unção para ter ação. Eu aprendi isso muito forte. Quando não há unção, não há ação. E é preciso ter unção para ter ação. Vou repetir. Unção gera ação. Unção gera ação. E essa noite, eu quero te dizer, foi isso que fez Davi como sendo um vencedor diante daquele gigante. Davi poderia estar paralisado pelo tamanho do gigante. Em relação ao exército de Israel, Davi era menor ainda do que todo o exército de Israel. Era um pequeno. Era um jovem. Então ele teria tudo de olhar para aquele contexto e ter muito mais medo do que o que os outros tiveram. Porque a sua estatura era menor ainda. Mas onde há unção, sempre haverá ação. Diante das suas adversidades, querido, você é um homem e uma mulher ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Então eu te digo, se você é ungido de Deus, com certeza haverá ação. Você não vai continuar da maneira com que você está, paralisado por essas coisas. Eu quero te dizer, você é um valente da fé. Eu quero te dizer, tome uma atitude de vencedor. Você é mais que vencedor. Em ti há uma unção dada pelo Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. Você lembra daqueles 4 personagens principais dessa narrativa? Davi, Eliabe, Saul e Golias. Tem muita coisa para aprender sobre esses camaradas, viu? E amanhã eu quero falar um pouquinho com vocês, com eles. Mas eu quero te dizer, vença agora essa batalha espiritual na sua vida. Primeiro você venceu o seu homem interior, os seus medos, sabe? Seus traumas interiores. Segundo, você venceu as acusações que vieram do lado de fora, as externas, as afrontas vistas por conta das circunstâncias naturais que você está vendo. Agora, querido, você tem tudo para vencer as batalhas espirituais. Enquanto o inimigo traz a sua força espiritual da maldade, enquanto o inimigo invoca as forças espirituais da maldade, você invoca o exército do Deus vivo. Pense nisso, querido, em nome de Jesus, e eu te espero amanhã. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te louvar. Esta tua palavra viva, palavra poderosa, aclara, Senhor, Deus, esta pequena mensagem no coração dos teus filhos, porque eu sei que ela é profunda para mudar a história dos teus filhos, ó Pai. Nós queremos dar uma noite de bênção, de descanso e de soluções, Senhor. Eu quero profetizar desde já a cura, dando ordem à cura deste mal que tem assolado a vida dos teus filhos que estão conosco nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo, querido e querida, você é um valente da fé.
Te esperamos amanhã, em nome de Jesus, em mais um Café Forte. A paz do Senhor.